bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. O tema de hoje é o Evangelho no Lar, mas antes de fazermos as reflexões, as considerações sobre esse tema, vamos fazer uma breve elevação para que possamos nos unir melhor em espírito e assim aproveitar melhor este tema que vamos discutir. Então, fechando os nossos olhos, vamos vibrando muita paz, muito amor, vamos fazendo isso de maneira intensa, pensando em nossos amores, nas pessoas que gostamos, em momentos de alegria, de felicidade. Vamos fazendo isso de maneira intensa. E assim, unidos em espíritos, porque estamos pensando e sentindo as mesmas coisas, vamos aproveitar este momento para agradecer ao nosso Pai Criador por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos agradecer também aos espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, que nos apoiam na caminhada que fazemos neste plano. Vamos agradecer também a todos os espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. Vamos agora nos sintonizar com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos de paz e amor a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus exemplos, pelos ensinamentos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós, como verdadeiros cristãos, viver o nosso dia a dia, para que assim, com o nosso exemplo, possamos influenciar, motivando e incentivando a que outros espíritos também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Deus maior, com o nosso Criador, para poder agradecer o dom da vida, a consciência que temos, que precisamos sempre nos trabalhar para poder crescer em espírito. E assim, vamos agora materializar o nosso agradecimento ao nosso Pai por tudo que temos e somos, oferecendo-lhe a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, vamos lá, então, ao nosso tema, Evangelho no Lar. Antes, eu queria fazer a leitura aqui de dois trechos do Evangelho de Mateus, que vão servir de base para as reflexões que quero fazer. O primeiro trecho do Evangelho de Mateus está no capítulo 18, versículos de 18 a 20. Vamos a ele. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Agora eu vou ler um trecho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Bom, na primeira leitura, Jesus nos coloca que precisamos estar conscientes que tudo que conectamos, pensamos, sentimos na matéria se reflete no céu, se reflete nos outros planos existenciais. Então, tudo que ligarmos aqui, estamos ligando, conectando nos outros planos. Tudo que desligarmos aqui, também estamos desligando nos outros planos. Em síntese, é isso. Se causamos harmonia aqui, temos harmonia nos outros planos existenciais. Se causamos desarmonia aqui, causamos desarmonia nos outros planos existenciais. Ele continua na primeira leitura dizendo que se dois ou mais de nós estivermos reunidos em seu nome, ele estará conosco para nos apoiar. Porque se nós estivermos com ele, como ele, Jesus, está com o divino, nós estaremos com o divino também. Então, fica claro aí que Jesus nos aconselha que procuremos sempre nos manter conectados, unidos, porque o que nós fazemos aqui reflete nas outras existências, nos outros planos. E que se estivermos com Jesus, seguindo seus ensinamentos, seus exemplos, nós estaremos sintonizados assim com o reino dos céus, com o divino. Na segunda leitura, Jesus já nos coloca que devemos orar, mas ele nos aconselha que é melhor que façamos isso em segredo, sem procurar ostentações, validações, para que o nosso ato de orar seja um ato robusto, forte. Falando agora do nosso tema principal, Evangelho no Lar, o que Jesus nos coloca faz sentido, como vamos ver mais à frente. O Evangelho no Lar é uma prática que a nossa doutrina nos aconselha a fazer, que é, pelo menos uma vez por semana, num dia e horário pré-definido, nós estudarmos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a Boa Nova. Fazermos isso
de maneira que possamos sempre estarmos conectados com aquilo que é bom. E se pudermos fazer isso em grupo, por isso duas ou mais pessoas, nós estaremos com Jesus, porque ele disse que estaria conosco. E estando com Jesus, estaremos sintonizados com o divino. Que Jesus está sempre sintonizado com o divino, porque ele já colocou isso também. Mas se nós não temos família, moramos sozinhos, ou se os outros membros da família não são espíritas ou não são cristãos e não querem fazer o evangelho conosco, tudo bem. Porque na segunda leitura, Jesus nos diz que nós podemos fazer isso em segredo, de maneira solitária, e que isso é até melhor, porque evita que nós façamos isso por orgulho, por vaidade. Evangelho no Lar nasceu por uma sugestão, meio que por uma sugestão de Kardec. Kardec, ao responder através da Revista Espírita, em 1864, alguns questionamentos, sugeriu que aos domingos, quando fizéssemos a oração dominical, o Pai Nosso, que seria muito bom para nós que fizéssemos um estudo em família dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus. Ele colocou isso, Kardec, em uma edição da Revista Espírita, ao responder os questionamentos sobre o porquê Kardec não tinha colocado exemplos de preces, de agradecimento, de preces matinais e de preces noturnas. Kardec, então, nesse artigo, explica que não colocou exemplos de prece para não deixar um critério litúrgico, ritualístico, para aqueles que interpretassem de maneira errada o fato de ele ter colocado preces no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele preferiu não colocar de maneira consciente, mas sugerindo que fizéssemos preces matinais e noturnas. Nesse artigo da Revista Espírita, Kardec, então, justifica o porquê não colocou as preces matinais e noturnas e reafirma a importância de se fazer as preces matinais, sugerindo aí a prece do Pai Nosso, e sugere ainda mais que se façamos periodicamente, semanalmente, um estudo do Evangelho e que façamos isso em família, se possível. Chico também colaborou para que essa ideia do Evangelho ganhasse força na nossa doutrina, porque em um de seus livros, Jesus no Lar, ele psicografa o espírito Enio Lúcio, que diz que Jesus
fazia preces, fazia homilias na casa da sogra de Pedro, de maneira muito parecida com a prática do Evangelho no lar, que hoje as nossas casas espíritas sugestionam que seus trabalhadores e seguidores da doutrina façam. E por que é importante realizarmos esse estudo semanal do Evangelho? Que façamos a prática do Evangelho no lar. A importância se dá justamente pelo fato que nos ajuda a conhecer os ensinamentos que Jesus nos deixou, a refletir, a pensar sobre esses ensinamentos. E o mais importante, colocar isso em prática, vivenciar. O Evangelho no lar ainda nos ajuda a unir a família ou os membros de uma mesma casa por laços de amor, de fraternidade. Ao mesmo tempo que essa egrégora formada cria uma espécie de escudo protetor em torno daquele lar, daquela casa, higieniza o ambiente de forma aos pensamentos e outros tipos de energia que possam, de alguma forma, prejudicar os nossos lares. Ou seja, a prática semanal do Evangelho no lar implementa em nossos lares um templo que nos serve para que possamos ter um local seguro, um porto seguro, onde possamos, periodicamente ou diariamente até, nos recuperar, tanto física como espiritualmente, nos reequilibrarmos. O Evangelho no lar também nos empodera, no sentido que nos traz uma potência maior para a vida cristã. Porque uma vez que tenhamos consciência dos ensinamentos de Jesus e do valor de colocar isso em prática, nós ganhamos poder de ser. E assim temos uma disciplina maior, uma perseverança maior de viver de maneira cristã. Ou seja, o Evangelho no lar é algo que nós precisamos colocar como hábito em nossas vidas, para que possamos fazer isso de uma forma que nos ajude a mais ser. Então, como fazer o Evangelho no lar? Nós já sabemos da sua importância, das vantagens, já sabemos a sua origem. Então, como fazer? Bem, o Evangelho no lar é um estudo. Então, é ler o Evangelho e refletir, pensar, comentar sobre a leitura, ver no que podemos colocar em prática aqueles ensinamentos. Agora,
Antes de fazermos esse estudo, o ideal é que façamos uma prece de elevação para que a nossa elevação espiritual nos permita ter um compreendimento, um aproveitamento melhor da leitura, para que assim as reflexões, as percepções, os comentários, os questionamentos, as discussões tenham um maior valor no estudo. Ou seja, a prece inicial de elevação nos ajuda, nos prepara para no melhor estudo do Evangelho. Também é muito útil nós fazermos uma prece de encerramento para agradecer aquele ensinamento, aquela mensagem que recebemos e a colaboração da espiritualidade amiga que nos apoiou, dando energia e nos dando consciência para que entendêssemos o texto estudado. Então, praticamente, de maneira resumida, Evangelho no lar é isso. É o estudo do Evangelho com uma prece de elevação no início do estudo e com uma prece de agradecimento ao final dos estudos. Pode-se, então, pegar-se a Bíblia, abrir-se ao acaso os evangelhos e fazermos a leitura de um determinado trecho e estudar esse texto. Podemos fazer isso de maneira sequencial, esse estudo dos evangelhos, podemos fazer esse estudo de maneira fortuita, sorteando um trecho, abrindo ao acaso. Podemos fazer isso também com o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem trechos do Evangelho de conteúdo ético-moral com discussões, pareceres de espíritos elevados. Então, podemos também abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e começarmos a ler, até que uma mensagem nos toque, e aí refletimos, né, sobre essa mensagem. Enfim, não existe uma receita de bolo para que façamos o Evangelho no lar, e está certo, tudo bem. Porque a nossa doutrina não é litúrgica. Nós não temos rituais, como não temos dogmas, sim princípios. Então, o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, deve ter, apesar da sua importância, simplicidade. Então, podemos simplesmente fazer uma prece de elevação singela, com verdade, mas sem ostentação, um estudo sério, que possamos concluir, perceber verdades, que possamos materializar isso no nosso dia a dia, e uma prece final de encerramento, uma oração de encerramento. A prece, a oração, tanto de elevação como de encerramento, são importantes porque é a forma que nós temos de nos conectar com os espíritos, com os planos espirituais que não estão conectados diretamente com a matéria, com o plano material. Então, quanto mais orarmos e com mais verdade fizermos, melhor vai ser a sintonia que nós vamos ter com os planos espirituais. E com essa sintonia de qualidade, nós podemos ter insights, percepções que de outra forma
não seria possível. Porque se fizermos orações, preces, de coração, de maneira sentida, nós vamos ficar íntimos da boa espiritualidade. E aí, nessa sintonia, é que temos mais recursos para entender os ensinamentos de Jesus. Então, da mesma forma que nós, quanto mais conversamos com a pessoa, mais praticamos o ato de orar, de conversar com a pessoa, mais íntimos ficamos dela, isso vale para o mundo espiritual. Quanto mais orarmos, mais conversarmos com os bons espíritos, mais íntimos vamos ficar deles. Isso também se reflete nos nossos pets. Quanto mais carinho, mais atenção, mais amor nós doarmos, nós nos sintonizarmos com os nossos pets, mais conectados vamos estar. E a conexão forte, robusta, é sentida naquelas percepções comuns, sensações comuns, sentimentos comuns, do tipo que a mãe adivinha o que o filho quer, do tipo que dois namorados pensam de maneira simultânea na mesma coisa. Estão tão sintonizados, conectados, que o animal percebe quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos bravos. Por quê? Quanto mais conectados, melhor a sintonia. Com os animais, nós não conseguimos conversar com eles, porque eles não entendem a nossa linguagem humana, mas eles entendem o nosso sentir, o nosso pensar, através das energias que emanamos. Então, nós podemos, sim, através da oração, com a boa espiritualidade, criar conexões robustas, permanentes, com os bons espíritos, com o nosso mentor, com o divino. E isso potencializa a nossa vida de maneira geral, em especial quando vamos fazer o estudo do Evangelho no Evangelho no Lar. E também quando vamos cuidar dos nossos pets no trato diário. Porque estando bem conectados com o plano espiritual, a nossa comunicação com os nossos pets será melhor, visto que eles não entendem a nossa linguagem humana. Então, que possamos nós termos essa consciência do valor, da importância de praticarmos, de termos como hábito a prática de realizarmos o Evangelho no lar. Se possível, com a nossa família, com os membros do nosso lar, com os nossos amores. Se não for possível, que façamos isso sozinhos, mas que façamos esse estudo periódico para nos potencializar, para que possamos criar uma conexão melhor com a boa espiritualidade, para que possamos ampliar a nossa consciência através dos ensinamentos de Jesus.
Vamos agora fazer uma prece final para agradecermos a oportunidade que tivemos de fazer esse estudo. Assim, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a oportunidade que agora tivemos de tomar consciência da importância de realizarmos o Evangelho no lar. Que possamos, no nosso dia a dia, com essa nova consciência, vivermos para que possamos, assim, evoluir de uma forma melhor este plano material. Para agradecermos esta oportunidade, essa nova consciência, e para devolver ao universo que nos cerca o muito que temos, vamos vibrando muita paz, muito amor, muita saúde para toda a criação, para todos os espíritos que se encontram com alguma dificuldade, incluindo nessa nossa intenção a todos aqueles nossos amores, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, mas também aqueles desconhecidos, aqueles espíritos que não temos contato, mas que precisam dessas energias de paz, amor e saúde. E agora, mais uma vez, para agradecer ao Divino pela nossa consciência e por tudo que temos e somos, vamos fazer a prece em oferenda que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita paz, com muito amor, com muita saúde. Que assim seja.